Sou André Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. A pessoa que você não consegue parar de pensar realmente se importa com você. Mesmo que tudo entre vocês pareça confuso, misturado ou difícil de entender agora, existe uma razão mais profunda para essa pessoa continuar voltando aos seus pensamentos repetidamente. Não é por acaso. Não acontece porque você está entediado, sozinho ou emocionalmente fraco. Algo significativo mantém essa conexão viva dentro de você. Essa pessoa aparece na sua mente por uma razão. Mesmo quando você não está tentando pensar nela, ela chega até você nos momentos de silêncio, quando o barulho do mundo some e sua mente descansa. Ela aparece nas pequenas pausas entre os pensamentos, naqueles segundos antes de dormir, quando sua defesa baixa. Às vezes surge sem aviso no meio de um dia comum. Você pode estar ocupado com o trabalho, conversando com alguém, rindo ou se sentindo tranquilo, e de repente o rosto dessa pessoa aparece na sua mente. A voz dela, o sorriso ou uma lembrança ligada a ela surge dentro de você, sem esforço, de forma natural, sem forçar. Você pode ter tentado afastar esses pensamentos, pode ter dito a si mesmo que é hora de seguir em frente, que pensar nessa pessoa não faz mais sentido. Pode ter se lembrado da confusão, da distância ou do silêncio entre vocês. Em alguns momentos, você pode ter questionado seus próprios pensamentos, pode ter se perguntado se está imaginando algo que não existe ou se está se agarrando a uma esperança sem motivo. Pode ter se perguntado por que essa pessoa ainda importa tanto quando nada parece claro ou resolvido. Mesmo assim, por mais que você tente se distrair, ela continua voltando. Mesmo quando você diz que terminou, mesmo quando se sente forte por um tempo, ela permanece presente dentro de você de forma silenciosa. Isso não é coincidência e não significa que algo está errado com você. Não quer dizer que você está preso, desesperado ou incapaz de soltar. Significa que existe um vínculo que ainda não foi resolvido. Significa que algo emocional ainda existe entre vocês, seja dito em palavras ou não. Em minha prática clínica, ao longo de décadas acompanhando pessoas em seus processos emocionais mais profundos, aprendi algo que a lógica muitas vezes tenta negar. Conexões assim não nascem da razão. Elas não são controladas só pela força de vontade. Elas se formam em um nível mais profundo, onde emoção, memória e significado se encontram. Quando alguém continua aparecendo nos seus pensamentos sem esforço, geralmente significa que existe uma energia emocional inacabada entre vocês. Algo foi sentido de forma intensa, mesmo que nunca tenha sido totalmente expresso. Algo foi compartilhado, mesmo que nunca tenha sido claramente definido. Essa pessoa pode estar pensando em você também, mesmo que não entre em contato ou fale abertamente. Os pensamentos nem sempre se expressam em palavras. Os sentimentos nem sempre se mostram por meio de ações. Às vezes as pessoas carregam emoções em silêncio, sem saber o que fazer com elas. Podem se sentir sobrecarregadas, com medo ou incertas. Podem não saber como agir sobre o que sentem. Então, guardam tudo por dentro. Mas só porque estão em silêncio não significa que estão vazias. Você pode senti-las em momentos inesperados. Pode sentir uma onda repentina de emoção, calor, tristeza ou saudade sem saber porquê. Pode se sentir conectado a essa pessoa mesmo quando há distância física ou emocional. E isso não é imaginação. Conexões emocionais fortes costumam funcionar por baixo da superfície. Elas nem sempre seguem regras claras ou prazos. Existem de forma silenciosa, influenciando pensamentos e sentimentos de maneiras difíceis de explicar. Você não é fraco por sentir assim. Você é humano. Cuidar de alguém
de verdade não desaparece só porque você decide que deveria. O coração não segue em frente simplesmente porque a mente manda. Quando algo significativo te tocou, ele deixa uma marca e essa marca permanece até ser completamente compreendida, curada ou transformada. Essa conexão não significa que você deva esperar para sempre ou ignorar suas próprias necessidades. Significa apenas que o que você sentiu foi real. Significa que o vínculo importou. A confusão não cancela o amor. O silêncio não apaga a emoção. A distância nem sempre significa ausência de sentimento. Às vezes significa que existe medo, incerteza ou conflito interior do outro lado. Talvez você nunca receba respostas claras dessa pessoa. Ou talvez um dia receba. Mas independentemente do que aconteça, sua experiência é válida. Os pensamentos que você tem não são aleatórios. As emoções que você sente não são sem sentido. Elas fazem parte de uma história que te tocou profundamente. Se essa pessoa continua vivendo nos seus pensamentos, é porque algo entre vocês não se fechou completamente. Isso não quer dizer que precisa continuar para sempre. Significa apenas que importou. E as coisas que importam levam tempo para se assentar no coração. Seja gentil consigo mesmo. Não julgue seus pensamentos, nem silencie seus sentimentos. A compreensão costuma vir devagar, e às vezes o propósito de uma conexão não é durar para sempre, mas te mudar, te ensinar e te lembrar da sua capacidade de sentir profundamente. Mesmo na confusão, mesmo no silêncio, essa conexão carrega significado. Quando alguém ocupa seus pensamentos de forma tão intensa e constante, geralmente significa que o fio emocional entre vocês ainda está vivo. Mesmo que vocês não falem mais, mesmo que as circunstâncias os tenham separado, mesmo que o silêncio tenha durado muito mais do que qualquer um esperava, sua mente não está simplesmente se agarrando ao passado. Seu coração está respondendo a algo inacabado. Existe algo entre vocês que nunca chegou a um fim claro. Os seres humanos não são perturbados pelo que está completo. Somos perturbados pelo que ficou aberto, confuso e emocionalmente sem resolução. Você pode notar que pensa nessa pessoa quando algo bom acontece na sua vida, quando você vive uma pequena vitória, um momento engraçado ou algo bonito, ela vem à mente como a pessoa com quem você quer dividir isso. Você imagina compartilhar pequenos detalhes do seu dia com ela, coisas que parecem sem importância na superfície, mas que têm significado para você. Você se pergunta como ela está se sentindo mesmo quando sua vida está cheia e agitada. Às vezes você sente uma atração estranha, não apenas pela presença física dela, mas pela energia, pelo mundo emocional e pelo estado interior dela. Esse tipo de atração acontece quando duas pessoas estão sintonizadas na mesma frequência emocional, mesmo à distância e no silêncio. O que a maioria das pessoas não percebe é que os vínculos emocionais não desaparecem só porque a comunicação para. O silêncio não apaga a conexão. A distância não cancela o apego emocional. Quando duas pessoas se conectam em um nível profundo, esse vínculo deixa uma marca no inconsciente. E o inconsciente não funciona por lógica ou tempo. Ele funciona por significado, emoção e assuntos inacabados. Se você ainda está pensando nessa pessoa, é porque uma parte de você sabe que a história ainda não foi completamente escrita. Isso também explica por que a conexão parece complicada. O amor simples geralmente se transforma em clareza, mas o amor que parece distante, confuso ou atrasado costuma existir no espaço entre o medo e o desejo. Um ou os dois podem estar com medo. Medo de se vulnerabilizar, medo da mudança, medo de repetir antigas dores ou medo de querer algo que parece incerto ou difícil. O medo não apaga o amor, ele atrasa, ele esconde. Ele cria distância onde a proximidade é desejada, mas parece arriscada. Você pode se perguntar: se essa pessoa me ama, por que não agiu? Por que não entrou em contato? Por que ficou quieta?
O amor nem sempre se move em linha reta. Muitas pessoas sentem profundamente, mas não sabem como agir sobre esses sentimentos. Algumas são emocionalmente fechadas. Algumas carregam feridas do passado. Algumas estão presas entre responsabilidade e desejo. Algumas se sentem indignas do amor que sentem e acreditam que precisam se consertar antes de permitir que alguém se aproxime. A mente costuma voltar ao que o coração não consegue resolver. É por isso que essa pessoa aparece nos seus pensamentos quando você está calmo, quieto ou emocionalmente aberto. À noite, quando as distrações desaparecem, o inconsciente fala com mais clareza. Durante o dia, quando sua defesa baixa, acontece a mesma coisa. Não é você forçando o pensamento, ele surge sozinho. Esse é um detalhe importante. Pensamentos que chegam sem ser chamados geralmente vêm de camadas emocionais mais profundas. Existe também algo mais acontecendo por baixo da superfície. Quando você pensa nessa pessoa, não está pensando apenas em quem ela é. Você também está pensando em quem você era quando estava conectado a ela. Certas pessoas despertam partes de nós que ficaram adormecidas com outras. Elas refletem algo de volta para nós que parece familiar, significativo ou vivo. Perder acesso a esse reflexo pode parecer perder uma parte de si mesmo. É por isso que a saudade parece mais profunda do que uma simples atração. A distância entre duas pessoas que se importam muitas vezes não existe porque o amor está ausente, mas porque o tempo, o medo ou o conflito interior estão no caminho. Você pode sentir que algo está segurando os dois. Essa sensação geralmente está certa. Quando as emoções permanecem ativas, sem resolução, a mente mantém a conexão viva até encontrar compreensão ou encerramento. Você também pode sentir momentos de confusão emocional. Um dia você se sente forte e desapegado. No dia seguinte, um pequeno lembrete traz tudo de volta. Essa oscilação é normal. Significa que sua mente consciente está tentando te proteger enquanto sua mente emocional ainda está conectada. Essas duas partes nem sempre concordam. Curar não significa se forçar a esquecer. Significa entender por que o vínculo existe e o que ele está pedindo de você. Às vezes a conexão permanece porque há uma lição a ser aprendida. Às vezes permanece porque a comunicação não terminou. E às vezes permanece porque as duas pessoas estão crescendo lentamente em direção à mesma verdade emocional, mesmo que não estejam prontas ao mesmo tempo. O tempo emocional raramente é sincronizado. Se você sente que essa pessoa te ama, mas permanece distante, é provável que ela esteja enfrentando uma luta interna. Ela pode sentir a mesma atração que você sente, pode pensar em você mais do que você imagina. Pode se perguntar se você ainda se importa, mas em vez de se aproximar, hesita. Essa hesitação muitas vezes vem do medo de perder, do medo de rejeição ou do medo de mudar a vida atual. O amor nem sempre se anuncia com barulho. Às vezes se esconde atrás do silêncio. Às vezes espera atrás da cautela. Às vezes observa quieto, esperando pelo momento certo. A ausência de ação nem sempre significa ausência de sentimento. O que mais importa agora não é tentar controlar o resultado, é entender o que essa conexão está te mostrando sobre você mesmo. Pode estar te ensinando paciência, pode estar te ensinando autoestima, pode estar pedindo que você pare de correr atrás e comece a confiar, ou pode estar te preparando para receber clareza, seja essa clareza através de um reencontro ou de uma liberação. Você não é tolo por sentir assim. Você não é fraco por pensar nessa pessoa. Você está respondendo a um vínculo que existe além da lógica superficial. A mente tenta explicar, mas o coração reconhece na hora. Quando algo realmente importa, não desaparece com facilidade. Se essa pessoa te ama e a distância permanece, então o tempo e o crescimento interior estão fazendo um trabalho importante nos bastidores. Conexões assim costumam se mover devagar, porque carregam profundidade. E a profundidade exige preparo, e o preparo não pode ser apressado.
Por agora, deixe os pensamentos passarem sem julgamento. Não force um significado neles, mas também não os ignore. Preste atenção em como você se sente quando eles aparecem: calma, calor, tristeza, saudade ou esperança. Tudo isso carrega informação. Suas emoções estão falando com você. Lembre-se disso. O que é para você não exige luta constante. Pode exigir paciência, mas não vai pedir que você abandone a si mesmo. Seja essa conexão algo que evolua para algo concreto ou que aos poucos se dissolva, ela está te moldando de formas que você ainda não consegue ver completamente. E se um dia a distância se fechar, será porque os dois finalmente estão prontos para se encontrar sem medo. Até lá, confie que o que você está vivendo tem significado, mesmo que esse significado ainda não esteja totalmente claro. Quando você pensa em alguém repetidamente, quando a presença dela fica na sua mente da manhã até a noite, muitas vezes existe uma conexão silenciosa acontecendo por baixo da superfície. Na maioria das vezes, essa pessoa está pensando em você também, mesmo que nunca diga isso em voz alta ou nem admita isso para si mesma. Sim, essa pessoa te ama, mesmo que essas palavras nunca tenham sido ditas. O amor nem sempre aparece de formas óbvias. Não chega sempre como ações claras, movimentos ousados ou decisões confiantes. Às vezes, o amor se mostra no silêncio. Às vezes, se mostra na espera. Às vezes, se mostra na contenção. A pessoa em quem você não para de pensar pode sentir um amor muito profundo por você. Esse amor pode ser forte, pesado e constante. Mas amor nem sempre significa que a pessoa está pronta para dar um passo à frente. Estar pronto e amar não são a mesma coisa. Alguém pode te amar de todo o coração e ainda se sentir incapaz de se aproximar. Pode se sentir indigna de você, como se você fosse bom demais, gentil demais ou completo demais para ela. Pode ter medo de te machucar porque sabe o quão frágil e precioso essa conexão parece. Pode acreditar que o momento é errado, que a vida está complicada demais ou que as circunstâncias não estão alinhadas. Pode estar carregando feridas antigas que nunca foram curadas, dores de relacionamentos passados, decepções, traições ou perdas que ainda vivem quietas dentro dela. Pode ter medo de que, se aproximar mais, pode te perder completamente. Então, em vez de ir em sua direção, para. Em vez de entrar em contato, hesita. Em vez de confessar o que sente, guarda por dentro. Não é porque sente pouco, é porque sente demais. Quando os sentimentos são superficiais, as pessoas agem sem pensar. Quando o amor é leve, as pessoas assumem riscos com facilidade. Mas quando o amor é real, quando toca algo profundo por dentro, as pessoas ficam cuidadosas. O medo começa a sussurrar perguntas. O medo começa a moldar as escolhas. Quando o amor é casual, as pessoas se movem livremente, mandam mensagens sem preocupação, falam sem medo, dão um passo à frente sem pensar nas consequências. Mas quando o amor parece significativo, quando parece que pode mudar tudo, as pessoas desaceleram, ficam conscientes do que está em jogo, começam a pensar em responsabilidade e impacto no que pode dar errado. Começam a proteger não só a si mesmas, mas também a outra pessoa. Muitas pessoas se perguntam por que a distância pode existir, mesmo quando o amor está presente. Essa distância não é criada pela falta de emoção, é criada por uma luta interior. De um lado do coração, essa pessoa te sente com força, sente sua presença, sua energia, sua importância. Do outro lado, sente pressão, medo, responsabilidade e dúvida. Esses dois lados puxam um contra o outro, criando tensão e confusão. Ela pode se fazer perguntas difíceis repetidamente. E se eu não conseguir dar a ela o que merece? E se eu a decepcionar? E se eu estragar algo bonito? E se eu ainda não estiver curado o suficiente? E se meus problemas do passado seguirem para essa conexão? E se eu a perder completamente? Essas perguntas não vêm da indiferença, vêm de um cuidado profundo,
vem de entender que o amor tem peso. Então, ela escolhe a distância como forma de proteção, não proteção de você, mas proteção das próprias emoções. Ela recua não porque não te quer, mas porque está sobrecarregada com o quanto te quer. Às vezes, a distância é a única forma que ela conhece de lidar com sentimentos que parecem grandes demais. Pode não ter aprendido a amar com segurança, pode não confiar em si mesma com algo que importa tanto, pode acreditar que ficar quieta é mais seguro do que falar e arriscar tudo. O silêncio pode parecer mais fácil do que a vulnerabilidade. A distância pode parecer mais segura do que a proximidade. Esse tipo de amor é confuso para quem espera. Pode fazer você se questionar, pode fazer você se perguntar se a conexão é real ou imaginada. Mas o amor de verdade nem sempre se mostra de formas perfeitas. Às vezes aparece quebrado e com medo. Às vezes se esconde atrás da lógica e de desculpas. Às vezes escolhe esperar em vez de agir. E é aqui que quero te fazer um convite. Se esses temas tocam algo profundo em você, se você quer continuar explorando suas emoções, entender seus vínculos e se conhecer com mais clareza, eu tenho um espaço especial para isso. No meu canal de membros, compartilho conteúdos mais aprofundados, reflexões que não cabem em um vídeo comum e uma comunidade de pessoas que, assim como você, buscam compreender o que sentem. Se quiser caminhar comigo nessa jornada com mais profundidade, o link está aqui. Será uma honra ter você lá. A pessoa que te ama profundamente, mas permanece distante, muitas vezes se sente dividida todos os dias. Pensa em você quando acorda e quando vai dormir. Seu nome atravessa a mente dela em momentos quietos. Ela revive conversas, imagina o que poderia ser, e então o medo a puxa de volta novamente. Essa ida e volta pode ser exaustiva para ela, mesmo que você nunca veja isso. Pode acreditar que precisa se consertar antes de oferecer amor. Pode sentir que precisa ser mais forte, mais estável ou mais completa. Pode acreditar que você merece alguém mais preparado. Então se afasta, esperando que a distância proteja você e ela ao mesmo tempo. Mas o amor que é contido não desaparece. Ele fica, cresce quieto, espera e mesmo no silêncio continua existindo. Mesmo na distância permanece presente. O amor nem sempre parece uma busca. Às vezes parece contenção. Às vezes parece alguém lutando contra os próprios medos todos os dias, enquanto ainda te guarda no coração. Se você sente essa conexão, se percebe esse vínculo não falado, não é imaginação sua. Conexões emocionais profundas frequentemente existem além das palavras e das ações. São sentidas na energia, no pensamento, na intuição, e embora a distância possa ser dolorosa, ela nem sempre significa ausência de amor. Às vezes significa que o amor está lá, mas a coragem ainda não o alcançou. Com o tempo, os conflitos internos podem suavizar. O medo pode perder a força. As feridas podem começar a curar. E quando isso acontece, a distância pode se fechar. Mas mesmo que não aconteça, a verdade permanece. O amor é complexo. Não segue regras simples. Não se move em linha reta. Às vezes para, espera e observa, aguardando o momento em que finalmente se sente seguro o suficiente para dar um passo à frente. A distância se torna a forma silenciosa dessa pessoa de permanecer conectada sem arriscar um colapso emocional. Para ela, recuar parece mais seguro do que avançar quando as emoções parecem avassaladoras. Não é que ela não se importa, é que se importar demais parece perigoso para ela agora. Para você, essa distância parece afiada e pesada. Você sente o vazio com mais intensidade do que a maioria das pessoas jamais conseguiria. E há uma razão para isso. Você é sensível às mudanças emocionais. Você não só percebe quando alguém está presente, você percebe quando está ausente. Você não apenas reconhece o silêncio, você o sente. Você o sente no peito, nos pensamentos, nos momentos quietos, quando sua mente continua voltando para a mesma pessoa.
É por isso que a distância dói mais em você. Você sente o momento em que ela se afasta. Você percebe quando algo fica por dizer. Você nota quando a energia muda, quando o calor se torna cautela, quando a conexão parece suspensa no ar. E nesses momentos você pode se perguntar: por que o amor precisa ser tão pesado, tão confuso e tão sem resolução? Mas há algo importante que quero que você compreenda. As conexões mais fortes muitas vezes passam pelos silêncios mais longos. Não porque são fracas, não porque estão quebradas, mas porque estão inacabadas. Alguns vínculos são profundos demais para desaparecer rapidamente. Eles não terminam de forma limpa, permanecem, esperam, se estendem pelo tempo e pelo silêncio, pedindo compreensão em vez de respostas. O espaço entre vocês não significa que a conexão acabou, significa que algo dentro dela ainda está se formando. Existe algo entre vocês que não precisa de palavras constantes. Existe um vínculo não falado que existe além de mensagens, ligações e explicações. É por isso que uma música aleatória pode, de repente, trazê-la de volta à sua mente. É por isso que ouvir o nome dela pode instantaneamente despertar emoção dentro de você. É por isso que lugares conhecidos, memórias compartilhadas ou pequenos detalhes podem te puxar de volta para ela sem aviso. Você a sente mesmo quando ela não está fisicamente presente. Você percebe a luta dela mesmo sem evidências. Você capta sinais emocionais que outros perderiam. Isso é ressonância emocional. A ressonância emocional não desaparece só porque duas pessoas param de conversar. Não desaparece só porque o tempo passa. Ela permanece quieta, paciente e viva por baixo da superfície. Ela espera. E a razão pela qual espera é porque a porta nunca foi completamente fechada. Se essa pessoa realmente não se importasse, sua presença iria desaparecer gradualmente do mundo interior dela. Mas não desapareceu. Você ainda existe lá. Ela ainda pensa em você em momentos quietos. Ainda se pergunta como você está. Ainda revive conversas, revisitando palavras, tons, pausas e silêncios. Imagina o que poderia ter sido dito de forma diferente. Imagina versões diferentes da história. Ela não seguiu em frente completamente porque o coração dela nunca encontrou um encerramento. E o seu também não. Essa sensação de inacabado é o que torna tudo tão difícil. É o que te mantém emocionalmente alerta. É o que faz a distância parecer pesada em vez de vazia. É o que faz o silêncio parecer alto. Quando uma conexão termina sem clareza, a mente busca significado, o coração busca resolução, e quando nenhum dos dois chega, as emoções permanecem ativas, esperando por compreensão. A verdadeira razão pela qual o tempo parece errado não tem nada a ver com o destino sendo cruel ou o amor sendo injusto. O tempo não é sobre calendários ou datas, é sobre alinhamento, é sobre preparo emocional. Agora mesmo, um ou os dois podem estar em uma fase de cura, podem estar aprendendo limites que nunca foram ensinados antes, podem estar crescendo emocionalmente de formas que ainda estão se revelando. E é isso que me move há décadas nessa profissão. Ver pessoas atravessarem o que parece impossível de suportar e chegarem do outro lado mais inteiras, mais conscientes e mais capazes de amar. Seja essa conexão algo que se concretize ou que se dissolva com o tempo, ela está te ensinando algo sobre você, sobre a sua capacidade de sentir, sobre o seu coragem de permanecer aberto, mesmo quando dói. Isso não é fraqueza, isso é uma das formas mais honestas de ser humano. Minha rainha, eu vou te contar uma coisa que vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre homens, desejo e poder feminino. Fica comigo até o final, porque vou revelar exatamente o que acontece no organismo masculino naquele momento específico que faz com que você se torne literalmente inesquecível para ele. E quando digo inesquecível, é no sentido neurológico mesmo, não é romantismo barato. Sou Andréa Vermont, psiquiatra,
psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes de chegar lá, preciso que você entenda uma verdade que vai te poupar anos de frustração. E essa verdade é a seguinte: quando um homem experimenta certo tipo de prazer com você, ele não apenas gosta, ele fica neuroquimicamente marcado. É ciência, minha querida, não é magia. E se você ficar comigo nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como criar essa marca de forma consciente, respeitosa e absolutamente irresistível. Agora, antes de continuar, se você está cansada de relacionamentos mornos, de homens que somem do nada, de se sentir invisível justamente quando mais investiu, aperta esse botão de inscrição agora. Este canal é para mulheres que querem entender de verdade a psicologia masculina, sem enrolação, sem conto de fadas e sem fingir que somos todas santas. Comenta aqui embaixo, pronta para ser inesquecível, se você está disposta a olhar para essa verdade sem medo. E já vou te dar uma primeira ferramenta prática agora mesmo. Não vou te fazer esperar. A maior diferença entre uma mulher que ele esquece e uma que ele não consegue tirar da cabeça está na forma como ela conduz a própria energia antes, durante e especialmente depois da intimidade. Não é sobre ser perfeita, é sobre estar presente. Guarda isso, vamos destrinchar tudo ao longo deste encontro. A biologia da conexão. Sabe aquela sensação que você tem quando investe tudo numa relação, se entrega de corpo e alma, faz tudo certinho e mesmo assim o cara simplesmente esfria, some, age como se nada tivesse acontecido? Pois é, isso não é sobre você não ser suficiente. Na verdade, é sobre você não entender o que realmente acontece no cérebro masculino durante e depois do sexo. E olha, eu sei que parece injusto, porque nós mulheres funcionamos diferente. Nosso vínculo se aprofunda justamente nesses momentos de intimidade, mas os homens têm uma biologia diferente, uma química cerebral que responde a estímulos específicos de formas que, se você não conhece, vai continuar se sentindo confusa e frustrada. Então vamos direto ao ponto. Quando um homem tem um orgasmo, o corpo dele passa por uma cascata hormonal impressionante. A gente fala muito de oxitocina, né? O tal hormônio do amor, mas a verdade é que no homem esse pico de oxitocina é muito breve, muito menor do que o nosso. O que realmente domina o organismo masculino naquele momento é uma explosão de dopamina seguida de uma queda brusca, acompanhada de um aumento expressivo de prolactina. A prolactina é aquela que traz sonolência, satisfação e, vamos combinar, aquela vontade irresistível de dormir ou ficar em silêncio. É por isso que ele vira para o lado e capota. Não é desinteresse, é literalmente química. Mas aqui está o segredo que pouquíssimas mulheres sabem. A forma como você se comporta nesse exato momento, nesses minutos logo após, define completamente a associação emocional que o cérebro dele vai fazer com você. Se você fica ansiosa, cobrando atenção, querendo conversa profunda, reclamando que ele não te abraça, o cérebro dele associa aquele momento de vulnerabilidade pós-orgástica com estresse, com cobrança, com desconforto. E adivinha o que acontece? Ele vai começar a evitar inconscientemente a intimidade com você, porque o cérebro dele, de forma primitiva, está tentando evitar aquela sensação ruim que vem depois. É um condicionamento pavloviano puro. Agora imagina o cenário oposto. Você está ali relaxada, talvez com um sorriso nos lábios, acariciando o braço dele levemente, sem expectativa, sem cobrança, apenas presente, satisfeita, emanando uma energia de plenitude. O que o cérebro dele registra? Segurança, prazer, paz.
E essa associação, minha querida leitora, é ouro puro, porque da próxima vez que ele pensar em intimidade, o cérebro dele não vai buscar apenas o prazer físico, vai buscar aquela sensação completa de bem-estar que ele experimentou ao seu lado. Você se torna não apenas um corpo desejável, mas uma experiência completa. E isso muda tudo, respeitando o momento biológico. Eu sei o que você está pensando, mas eu também tenho necessidade, também quero carinho, também quero me sentir amada naquele momento. E eu não estou dizendo que você não merece isso. Claro que merece. Mas entenda, estamos falando de timing. Os primeiros 5 a 10 minutos depois que ele goza são críticos. É quando o sistema nervoso dele está hipersensível e qualquer estímulo externo vai ser amplificado. Depois desse período, quando a prolactina começa a diminuir e ele volta a ficar mais alerta, aí sim você pode buscar a conexão que precisa. Mas se você espera com sabedoria, se você respeita esse momento biológico dele, a receptividade que você vai encontrar depois é infinitamente maior. Pensa comigo. Você já reparou como alguns homens, depois de um tempo, simplesmente não querem mais transar com a parceira, inventam desculpas, estão sempre cansados, mas continuam se masturbando? Não é porque perderam tesão por ela fisicamente, é porque o cérebro deles associou o sexo com ela a algo desagradável que vem depois. Pode ser cobrança emocional, pode ser discussão sobre o relacionamento, pode ser simplesmente uma energia pesada de insatisfação. O corpo dele começa a evitar para se proteger e a mulher fica ali se achando feia, inadequada, quando na verdade o problema está na dinâmica emocional que se criou. A verdade sobre sexo e vínculo. Agora aqui vai uma verdade que dói, mas precisa ser dita. A maioria das mulheres usa o sexo para tentar resolver carências emocionais. A gente acha que se transar bem, se for incrível na cama, ele vai nos amar mais, vai ficar, vai se comprometer. Mas o homem não funciona assim. O sexo para ele não gera automaticamente vínculo emocional profundo como gera para nós. Para nós, sexo libera oxitocina em níveis altíssimos. A gente literalmente se apega, cria laços, idealiza. Para ele, sexo libera prazer, alívio, satisfação. Mas o vínculo só vem se houver outros elementos presentes: respeito, admiração, segurança emocional e principalmente imprevisibilidade positiva. A imprevisibilidade. Esse é um conceito que a maioria das mulheres ignora completamente. O cérebro masculino é viciado em novidade. A dopamina, esse neurotransmissor do prazer e da motivação, dispara em níveis altíssimos quando há algo novo, surpreendente, inesperado. É por isso que no começo da relação ele está louco, não desgruda de você, quer transar o tempo todo. O cérebro dele está inundado de dopamina porque você é nova, é um território inexplorado, é uma conquista em andamento. Mas com o tempo, à medida que você se torna previsível, a dopamina cai. E não adianta você ficar magoada com isso. É biologia. A questão é, você vai ficar aí reclamando da biologia ou vai aprender a trabalhar com ela? O equilíbrio entre confiança e mistério. Vou te contar uma coisa que vai parecer contraditória, mas fica comigo. Para manter o desejo masculino aceso a longo prazo, você precisa ser simultaneamente confiável e imprevisível. Confiável no caráter, na lealdade, na presença, mas imprevisível na forma como se apresenta, na energia que traz, nas surpresas que cria. A mulher que sempre reage da mesma forma, que é sempre doce, sempre compreensiva, sempre disponível, sempre previsível em tudo, essa mulher se torna emocionalmente invisível para o homem, não porque ela não seja incrível, mas porque o cérebro dele para de liberar dopamina na presença dela. Ela vira conforto, vira rotina, vira previsibilidade, e previsibilidade mata desejo.
Mas atenção, porque aqui tem uma linha muito tênue. Imprevisibilidade não é instabilidade, não é ser louca, não é fazer escândalo, não é ser volúvel ou desequilibrada. Imprevisibilidade positiva é você ter profundidade, é ter vida própria, é surpreender com uma ideia diferente, com uma reação inesperada, com uma faceta sua que ele ainda não conhecia. É você não estar sempre disponível emocionalmente para validar o ego dele. É você ter mistério sem ser falsa. É você manter áreas da sua vida que são só suas e que o fazem ter que continuar conquistando seu tempo e sua atenção. O orgasmo, que marca para sempre. Agora, voltando àquele momento específico que eu mencionei no início, o orgasmo masculino, existem diferentes tipos de orgasmo para o homem, mesmo que eles não saibam disso. A maioria dos homens vive a vida inteira experimentando apenas orgasmos genitais, mecânicos, repetitivos. É gozo rápido, prazer localizado, alívio de tensão e pronto. Mas existe um tipo de orgasmo masculino que é completamente diferente, que envolve o corpo todo, que ativa áreas do cérebro ligadas à emoção, à conexão, à vulnerabilidade. E quando um homem experimenta esse tipo de orgasmo com você, minha querida, é game over. Ele fica marcado de uma forma que nenhuma outra mulher vai conseguir replicar facilmente. Esse tipo de orgasmo não acontece por técnica. Não é sobre o que você faz com a boca ou com as mãos, embora isso ajude. É sobre a energia que você carrega, sobre o quanto você está presente, sobre o quanto você permite que ele se entregue completamente, sem medo de ser julgado. A maioria dos homens vive uma vida inteira presos numa couraça de masculinidade performática. Eles precisam ser fortes, não podem demonstrar vulnerabilidade, não podem gozar rápido demais, senão são broxas, não podem gozar devagar demais, senão são estranhos. Eles vivem numa prisão de expectativas. E quando aparece uma mulher que cria um espaço onde ele pode simplesmente ser sem performance, sem julgamento, apenas sentir e se entregar, o impacto é brutal. Como criar esse espaço sagrado? Você quer saber como criar esse espaço? Primeiro, você precisa estar inteira. Não adianta fazer técnica se você está com a cabeça no trabalho, na conta que precisa pagar, na briga que vocês tiveram mais cedo. Homem sente quando você não está presente. Talvez ele não saiba verbalizar, mas o corpo dele sente. E se você não está inteira, ele também não consegue estar. Segundo, você precisa genuinamente gostar de dar prazer a ele. Não pode ser obrigação, não pode ser moeda de troca, não pode ser estratégia apenas. Tem que ter desejo genuíno de ver aquele homem se dissolver de prazer. E isso não tem nada a ver com submissão, tem a ver com generosidade, com presença, com conexão. Terceiro, e isso é fundamental, você precisa não ter pressa. O sexo apressado, mecânico, com o objetivo único de chegar ao orgasmo, é o sexo que não marca ninguém, é o sexo que vira rotina, é o sexo que faz a relação esfriar. O sexo que marca é aquele em que você explora, brinca, testa limites, deixa a atenção subir e descer, provoca, acaricia, olha nos olhos, ri junto. É aquele em que vocês dois estão ali inteiros, sem pressa de terminar, porque o caminho é tão gostoso quanto o destino. E quando finalmente o orgasmo dele acontece, depois de toda essa jornada, depois de toda essa entrega, o cérebro dele não registra apenas um orgasmo, registra uma experiência transformadora, a verdade sobre a autenticidade. Mas tem um detalhe que eu preciso te contar, e esse detalhe é crucial. Você não consegue criar essa experiência se você mesma não estiver resolvida com a própria sexualidade. Se você transa porque quer agradar, porque tem medo de perder ele, porque acha que é obrigação, porque quer provar alguma coisa, o corpo dele vai sentir. Pode ter certeza,
O homem pode não saber articular, mas energeticamente ele capta quando você não está ali por desejo genuíno, e isso mata o tesão dele, mesmo que ele não entenda por quê. Por outro lado, quando você transa porque quer, porque deseja, porque aquele homem te desperta genuinamente, porque você está ali para se sentir viva e fazer ele se sentir vivo também, isso é visceralmente sentido. E não tem nada mais atraente para um homem do que uma mulher que deseja genuinamente estar ali com ele. Ah, e por favor, esquece aquele papo de que homem gosta de mulher difícil, de mulher que faz joguinho, que fica enrolando. Isso é mentira. Homem gosta de mulher que sabe o que quer. O que ele não gosta é de mulher desesperada, mulher que se entrega sem ele ter feito por merecer, mulher que não tem amor próprio, mas uma mulher que olha para ele e diz com o corpo, com a atitude, com a energia: eu te quero, eu te desejo, mas você vai ter que me conquistar porque eu tenho valor. Isso é irresistível, porque isso fala diretamente com o DNA caçador dele. Ele quer conquistar, ele precisa sentir que está ganhando alguma coisa valiosa. Se você se entrega de bandeja sem ele ter investido nada, o cérebro dele interpreta que você não tem valor, não é bonito, não é justo, mas é biologia. Então, sim, você pode querer ele, pode demonstrar interesse, pode até tomar a iniciativa, mas sempre mantendo claro que você é um prêmio, não um consolo. E a diferença entre uma coisa e outra está inteiramente na forma como você se valoriza. O poder do amor próprio. Você permite que ele te trate de qualquer jeito? Você aceita migalhas de atenção? Você fica disponível 24 horas por dia para ele? Você abandona seus planos quando ele aparece de última hora? Se a resposta é sim, você está dizendo para o cérebro primitivo dele: eu não tenho valor, eu sou fácil, você não precisa se esforçar. E adivinha o que acontece? Ele para de se esforçar. E quando ele para de se esforçar, o tesão dele morre, porque não tem mais dopamina, não tem mais desafio, não tem mais conquista. Agora fica comigo, porque daqui a pouco vou te revelar exatamente o que você precisa fazer nos primeiros minutos depois que ele gozar para criar uma marca indelével no cérebro dele. Mas antes disso, preciso que você entenda um conceito muito importante. Vínculo não é dependência. Muitas mulheres confundem as duas coisas. Elas acham que criar vínculo é fazer o cara não conseguir viver sem elas, é ser indispensável, é preencher todos os vazios dele. Mas isso não é vínculo saudável, isso é dependência emocional. E dependência gera ressentimento com o tempo. Vínculo saudável é quando duas pessoas inteiras escolhem estar juntas porque se somam, porque se admiram, porque se desafiam a crescer, não porque preenchem as carências uma da outra. E olha, eu sei que você pode estar pensando, mas eu quero um relacionamento profundo, eu quero compromisso, eu quero construir algo junto. Não é errado querer isso, claro que não é errado, mas o erro está em buscar isso no timing errado, com as ferramentas erradas. Você não constrói compromisso através de cobrança, de conversa dramática, de ameaça velada, de fazer-se de vítima. Você constrói compromisso sendo o tipo de pessoa com quem o outro quer se comprometer. E que tipo de pessoa é essa? É aquela que tem vida própria, objetivos próprios, amor próprio, que não precisa dele para ser feliz, mas escolhe estar com ele porque ele adiciona algo à vida dela. Isso sim é atraente, isso sim gera compromisso, os minutos de ouro. Agora vamos voltar àquele momento específico que eu prometi destrinchar, os primeiros 5 a 10 minutos depois que ele goza. Esse é o momento de ouro, o momento em que você planta a semente do vínculo ou da rejeição. Como eu disse antes, o corpo dele está inundado de prolactina, está relaxado, está vulnerável. O sistema nervoso dele está no modo parasimpático, que é o modo de descanso e digestão. É quando as defesas psicológicas dele estão mais baixas. E é exatamente por isso que qualquer estímulo negativo nesse momento cria uma associação muito forte.
Então, o que você não deve fazer? Não comece a falar de relacionamento, não comece a cobrar. E aí, o que nós somos? Você vai me assumir? Por que você não me apresenta para seus amigos? Isso é bomba de fragmentação no cérebro dele naquele momento. Não comece a reclamar. Você gozou rápido demais. Você nem se preocupou se eu gozei. Você sempre faz a mesma coisa. Isso cria uma associação tão negativa que o corpo dele vai começar a evitar sexo com você inconscientemente. Não fique grudada nele como carrapato exigindo carinho. Eu sei que você quer. Eu sei que depois do sexo você fica toda emotiva, cheia de ocitocina, querendo abraço e conversa. Mas respeita o momento dele. O que fazer nesses momentos críticos? Então, o que você deve fazer? Primeiro, respira fundo e relaxa. Segundo, se afasta um pouquinho, dá espaço físico para ele. Não precisa sair da cama, não precisa ser fria, apenas não fica em cima. Terceiro, se quiser, coloca a mão suavemente no peito dele, no braço dele, mas sem pressão, sem expectativa. É um toque de conexão, não de cobrança. Quarto, se ele fechar os olhos, deixa. Se ele ficar em silêncio, deixa. Se ele virar de lado, deixa. Não leva para o pessoal. Não é sobre você, é sobre a biologia dele. E enquanto ele está ali naquele estado, você pode aproveitar para se levantar, ir ao banheiro, tomar uma água, se acender um incenso, colocar uma música baixinha, cuidar de você mesma. E aqui está o segredo. Quando você age assim, sem cobrança, sem neurose, sem desespero, o cérebro dele associa aquele momento de vulnerabilidade pós-orgásmica com paz, com tranquilidade, com segurança. E isso é gravado de forma profunda. Da próxima vez que ele pensar em transar com você, o cérebro dele não vai sentir apenas excitação, vai sentir também aquela paz que vem depois. Você se torna um porto seguro. E homem precisa de porto seguro, mesmo que ele não saiba verbalizar isso. A vida lá fora é cheia de pressão, competição, cobrança. Se ele encontra em você mais pressão, mais cobrança, mais neurose, ele vai evitar. Mas se ele encontra paz, respeito pelo momento dele, energia leve, ele vai buscar cada vez mais. Agora, depois desses 5 a 10 minutos, quando ele começar a voltar, quando a prolactina diminuir e ele começar a ficar mais alerta, aí sim você pode se aproximar de novo. Aí sim você pode buscar o carinho, a conversa, a conexão que você precisa. E sabe o que vai acontecer? Ele vai estar muito mais receptivo porque você respeitou o momento dele, então agora ele está disponível para você. É uma dança, minha querida. Você dá espaço quando ele precisa, ele te dá atenção quando você precisa. Mas isso só funciona se você tiver inteligência emocional suficiente para não transformar tudo num drama. A simplicidade do coração masculino. Deixa eu te contar uma coisa que vai fazer sentido. Homem é muito mais simples do que a gente pensa. A gente cria 1000 teorias, 1000 interpretações, 1000 dramas, quando na verdade ele só precisa de algumas coisas básicas. Respeito, admiração, sexo sem neurose, paz. É isso. Ele não precisa que você seja perfeita, que você saiba cozinhar como chefe, que você seja uma deusa na cama. Ele precisa que você seja uma mulher equilibrada, que não crie problemas onde não tem, que não transforme tudo em crise, que tenha vida própria e que genuinamente goste de estar com ele. Parece simples, mas a maioria das mulheres complica tudo. A mulher pega o cara, apaixona e começa a querer mudar ele. Ele precisa ser mais romântico, ele precisa falar mais sobre os sentimentos dele, ele precisa me dar mais atenção. Ela cria uma lista de demandas e vira a vida dele um inferno de cobrança. E aí fica surpresa quando ele esfria, quando ele se afasta, quando ele termina. Mas, gente, se você escolheu um cara que não é romântico, para que você quer transformá-lo em romântico? Ou ele te agrada como ele é, ou você escolhe outro cara. Mas querer remodelar um ser humano adulto é receita garantida para a frustração dos dois lados. Recapitulando as verdades essenciais. Então vamos recapitular até aqui, porque eu sei que foi muita informação. Eu quero que você realmente absorva isso.
Primeiro, o momento logo após o orgasmo masculino é crítico para criar associação emocional positiva ou negativa. Segundo, homem precisa de imprevisibilidade positiva para manter níveis saudáveis de dopamina. Terceiro, você precisa estar resolvida com sua própria sexualidade para conseguir criar experiências marcantes. Quarto, vínculo não é dependência. E quinto, sexo sozinho não segura ninguém se não houver outros pilares. Guarda tudo isso. Vamos destrinchar cada ponto com mais profundidade ainda. Sabe o que eu percebo depois de anos atendendo mulheres em consultório? A maioria delas tem pavor de perder o homem e esse medo as paralisa completamente. Elas fazem tudo errado por medo, aceitam tratamento medíocre por medo, não colocam limites por medo, não expressam o que realmente sentem por medo. E sabe o que acontece? Elas perdem o homem do mesmo jeito, porque homem não fica com mulher medrosa. Pode até ficar um tempo se ela for muito bonita ou se ele estiver numa fase confusa da vida dele. Mas lá no fundo, no nível primitivo, ele não respeita uma mulher que não se respeita e sem respeito não tem desejo duradouro. Então, se tem uma coisa que você precisa trabalhar urgentemente antes de aplicar qualquer técnica, qualquer estratégia, qualquer conhecimento sobre psicologia masculina, é o seu amor próprio, porque se você não se valoriza, se você não se respeita, se você aceita migalhas, se você tolera desrespeito, nenhuma técnica do mundo vai fazer aquele homem te valorizar. Ele vai continuar te tratando exatamente da forma como você permite ser tratada. A escolha que define tudo. E eu sei que você pode estar pensando, mas eu amo ele, eu não quero perdê-lo. Então me responde uma coisa, vale a pena ter um homem do seu lado que só fica porque você se diminui? Vale a pena construir uma vida com alguém que não te valoriza? Você realmente acha que vai ser feliz assim? A verdade dura é essa. Às vezes você precisa estar disposta a perder o cara para ter alguma chance de realmente tê-lo. Porque só quando você coloca um limite firme, só quando você demonstra que tem dignidade, que tem opções, que não precisa dele desesperadamente, só então o cérebro primitivo dele acorda e pensa: opa, eu posso perder essa mulher, eu preciso valorizar o que eu tenho aqui. E aí, só aí, ele realmente te vê. Antes disso, você é invisível, você é garantida, você é dada. E nada que é dado tem valor no cérebro masculino primitivo. Pode doer ouvir isso, mas é a verdade. Agora me acompanha nesse raciocínio, porque isso aqui é importante. Quando você age com dignidade, quando você coloca limites, quando você demonstra que tem amor próprio, uma de duas coisas vai acontecer. Ou o cara vai acordar e começar a te valorizar de verdade, ou ele vai embora. E se ele for embora, minha querida leitora, parabéns. Você acabou de se livrar de um homem que não te merecia. Eu sei que dói, eu sei que a gente idealiza, eu sei que você investiu tempo, energia, sentimento. Mas pensa comigo, o que é pior? Descobrir agora que ele não presta ou descobrir daqui a 5, 10 anos, depois de ter filhos, hipoteca, vida entrelaçada, libertando-se do medo da solidão. O medo de perder faz a gente se agarrar a relacionamentos que não servem, a homens que não nos valorizam, a situações que nos diminuem. E eu estou aqui para te acordar dessa ilusão. Você não pode ter medo de ficar só. Porque quando você tem medo de ficar só, você aceita qualquer coisa. Quando você tem medo de ficar só, você se torna refém. E homem sente esse medo, mesmo que você não verbalize. Ele sente pela forma como você reage quando ele some, pela forma como você implora por atenção, pela forma como você aceita qualquer migalha que ele joga. E sabe o que ele faz? Ele perde completamente o respeito por você. Então, a primeira coisa que você precisa construir antes de qualquer coisa é uma vida que você ame com ou sem homem. Você precisa ter objetivos.